Boa noite, comunidade Cosmic Power. Boa noite, Daniela. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Cleide. Boa noite. Boa noite. E aí, todo mundo aqui já pronto para o início da reunião, com as câmeras ligadas, sorrisão no rosto, livrinho na mão, quem tem o livro, né? Então, Aí. Já está inclusive também no chat, tá? As páginas das duas edições. Hoje a gente vai precisar de dois leitores, Débora. O nosso texto hoje ele é mais curtinho. né? Quem gostaria? Alguém já deu o nome ali, Cleide? Ainda não, Débora, estou aguardando. Oi, Alguém? Cleide. Oi, amiga, tudo bom? Beijo. Quem está com o livro aí, queridos? Vai trazer sua energia gostosa para gente. Quando vocês leem, vocês também recebem um presente, né? De colocar a energia de vocês a serviço. Olha o sorrisão da Isabela, ó. Annelise, Annelise, você tá com o livro aí, Annelise? Pronto, vai ser escolhida. Posso contar com Sim, você? claro que sim. Boa noite. Podemos? Boa Ótimo. noite. E a segunda pessoa, quem? Ninguém quer falar eu? Vocês têm que falar, né? Olha, a Benilde, a Isabela já se prontificou. A Benilde está fazendo aniversário, ela ia ler, mas a Isabela foi na frente. Uhum. Parabéns, Benilde. Pode É, deixar para Benilde, não tem problema. então Eu só tá. me ofereço se não tem ninguém. Se tem gente, eu dou a vez. Então tá. Vamos deixar a Tá bom? Benilde, então. Obrigada, Isso. Isabel. É um presente mesmo poder fazer essa leitura, né? Que Com bom. certeza, Benilde. Chega junto, querida. Então, vamos nos preparar para a leitura? Deixa eu É, só mostrar qual que é a página, professora, porque página 64 na primeira edição, na segunda edição é página 62. isso aqui. Aí a gente vai ver que tem uma listinha no meio do, da página que diz assim: por meio da prática disciplinada, vários benefícios surgirão mais cedo ou mais tarde. Achou aí, Annelise? Página 62. Sim, achei. Na Quatro. segunda edição tá na 62. Na primeira edição tá na 64. Boa noite, queridas. Hoje é a minha primeira vez aqui na reunião. Ah, é? Que bom, seja bem-vinda. A gente está aqui com os leitores na Câmara, a gente não está te vendo ainda. Ah, não, ela tá aqui Tranquilo. já em cima, Débora. Lá em Como é seu cima? nome? Eu sou Lívia. Tá, eu vou ajustar o nome, tá, Lívia? Só um segundinho. Tá, Bem-vinda, Lívia. Que bom que você está aqui conosco. obrigada. Ó, Eu, Lívia. eu Ah, fiz o fala. Cosmic Power, quer dizer, fiz alguns cursos iniciais com a Alba Valéria, e foi ela que me incluiu no grupo. Eu Ah, agradeço a que bom, oportunidade. que bom, que bom. Fico Viu? feliz. Abraços. Ó, Ah, Lívia, a gente faz o estudo desse livro em geral, tá? Que é o livro Cosmic Power da Sophie Hellinger. Então, Sim, se você eu puder tenho, adquirir. Ah, você tem? Pronto, tenho. já fica com Tenho ele em vários. mãos. Olha, vários. Tenho. Que bom. Então, você já É, fica com ele em mãos e no nosso próximo encontro você lê com a gente. tranquilo. Obrigada. Um abraço. Para você também, bem-vinda. Bom, então, a gente pode colocar, Nelise, pedir para você ler essa lista por meio da prática disciplinada, tá? Até ali. Vamos parar ali no universo, porque aí a gente deixa a nossa aniversariante, a Benilde, ler o feedback e o resumo. Tá bom, Benilde? Que hoje é bem pouquinho texto mesmo. Hoje Peraí, menos é mais. eu ainda não achei a página.
Você está com qual edição, Flor? Primeira ou segunda? Primeira. Então é a página 64, Tá. tá? Tá vendo Começa. ali embaixo, feedback? Ah, sim, vi. Aham. Você vai ler o feedback e o resumo, Tá, tá bom? certo. Ok, a Annelise vai começar e depois ela passa a voz para você. É isso, Tá, Débora. mas antes da gente começar, né, nós vamos já fazer algumas respirações. A gente pode fazer de olhos fechados mesmo. Tiramos os óculos um pouquinho e a gente abre a boca e solta todo o ar pela boca. Já vai sorrindo. Fecha a boca e pelo nariz inspira. E abre a boca e solta o ar. Fecha a boca, inspira. Abre a boca e solta todo o ar. Vai trazendo a presença para o seu corpo. A sua atenção fica mais aqui com você. Esquece toda preocupação. Fecha a boca, inspira. E abre a boca e expira. Vamos fazer mais uma vez. Inspire pelo nariz e expira. Vamos abrindo os olhos, voltando para aqui. E agora estamos totalmente atentos à nossa leitura. Ok. Por meio da prática disciplinada, vários benefícios surgirão mais cedo ou mais tarde. A criatividade aumenta, a concentração aumenta, a mente acelerada para. Redução do estresse em segundos. Reconhecer a dor, mas sem deixá-la assumir o controle. Alívio mental, espiritual e físico. A serenidade do coração pode ser experimentada. A mente e o corpo estão mais relaxados e mais eficientes. O primeiro passo para iniciar um processo de tomada de consciência. Tudo isso aqui não é nenhuma promessa, mas uma possibilidade e uma oferta para tornar-se um co-criador da própria vida e estar no universo. Feedback de uma participante de um seminário de Cosmic Power. Desde que eu participei de um curso de Cosmic Power, todas as manhãs reservo pelo menos 10 minutos para minhas práticas de respiração. Sinto uma profunda e infinita sensação de paz e, ao mesmo tempo, me sinto tomada por uma realidade suave, na qual me sinto completamente desperta, de uma forma como jamais me senti tão desperta. Também consigo sentir uma intensa conexão com a natureza, com as flores, árvores, enfim, com tudo que faz parte dela. Um novo e positivo hábito de observar o mundo ao meu redor passou a fazer parte do meu dia a dia. Desde então, a vida tem sido mais intensa e bela para mim. Todas as vezes que me encontro em situações difíceis, ouço internamente a voz de Sophie no seminário de Cosmic Power dizendo: quando estiver passando por algum problema, lembre-se de que isso pode ser algo muito importante para seu crescimento interior. Sorria, expire, siga respirando calmamente e permita que algo novo, ainda que desconhecido,
preenche esse espaço vazio. Embora desconhecido, é realizador. Eu me espanto, sempre funciona. Resumo. Primeiro, o ser humano está cercado por um campo bioeletromagnético, o corpo energético. Esse corpo bioeletromagnético, chamado SEBEM, é tangível e pode ser medido e exibido por meio de dispositivos sensíveis adequados. Segundo, na aplicação de Cosmic Power, é estabelecido o contato com o SEBEM e torna-se possíveis mudanças em um nível material e inframaterial. Terceiro, no início era a palavra. Nossa comunicação para fora e para dentro, diálogo interno, é sensibilizada. Com a ajuda de Cosmic Power, recebemos respostas e perguntas em nossas vidas que não seriam concebíveis na consciência normal. Quarto, a meditação Cosmic Power e a respiração consciente influenciam e melhoram a função de nosso pensamento, razão e de nosso sistema nervoso. Quinto, estes, por sua vez, controlam nosso sistema imunológico, nossa circulação, nosso cérebro, nossa memória e muito mais. Sexto, nós não mais curamos e cuidamos de nossos corpos no nível de diagnóstico, terapia e aplicações individuais, mas em um metanível que a tudo abrange. Ok, muito obrigada. Então, aqui a gente viu na leitura, né, que ela deu vários benefícios da aplicação do Cosmic Power em nossa vida, né? Aí eu gostaria que então vocês, né, pudessem relatar se já experimentaram algo a respeito do que está aqui, se já experimentaram isso na prática, ou se experimentaram também outras coisas com a prática do Cosmic. Então fica aberto aqui, né, o nosso intercâmbio, lembrando que a gente não deixa para falar no final, que depois todo mundo, quando aquece, 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 aí Daniela fala assim, já está dando a hora da gente meditar, né? Então, à medida que foi sendo feita a leitura, eu acho que vocês também foram conduzidos, né? A recordação, olha, isso aqui está sendo diferente na minha vida. Então, o que tem sido diferente na sua vida com a prática do Cosmo? E aqui temos também muitos instrutores, né, Débora? Sim, mas a gente também gostaria de ouvir quem está, às vezes, colocando em prática, que está só aqui na comunidade, que tem contato com o Cosmic, só de estar aqui, né? Uhum. O que você tem experimentado estando aqui ou levando isso para a sua vida, né? Porque a gente faz a meditação aqui, mas é para a gente meditar em casa sozinho também, né? Ou respirar, né? Como está sendo isso para vocês, né? Quem gostaria de fazer algum comentário? Ou os antigos, né? Vamos trocar, né? Vamos nos estimular e também sermos gratos, né? Quando a gente relata um benefício, a gente está manifestando, né? Essa gratidão para o universo. Francisca. Francisca levantou a mãozinha. Oi, Francisca. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu sempre gosto de participar desse grupo porque eu aprendo mais sobre a teoria do Cosmic Power. Eu gosto da teoria e o Cosmic Power tem me feito muitos benefícios. Eu comecei em setembro do ano passado, tenho feito diariamente e essa sensação é um prazer, né? Tá meditando, respirando, eu fico com essa sensação de igual quando chegar a hora, me dá uma alegria.
essa sensação perdura assim por vários momentos. Quando eu lembro, vem. E o que eu tenho percebido, vários benefícios. Um deles é a minha memória. Melhorou muito a minha memória, né? Eu já sou da terceira idade, então, com 61 anos. Então, assim, minha memória não estava legal, mas respirando, meditando, expirando, né, tem me feito muito bem. É isso que eu quero falar hoje. Grata. Que bom que você está aqui conosco, viu? Muito obrigada. Mais alguém? Cristina, já está com a gente há quantos meses, Cristina? Já tem quanto tempo? É desde o começo, aí eu parei um tempo e voltei. Uhum. Ah, falando nisso, eu fiquei com a impressão que eu só entendi o Cosme Power a semana passada, o processo da respiração e tal. Falei, olha, no começo eu pensei que ia ser muito fácil por eu já vim da meditação, mas não é muito, não. É, a gente precisa de um tempinho mesmo, mas você está indo muito bem. Ah, obrigada. Então, me chamou a atenção essa frase aqui, ó. Sorria, expire, siga respirando calmamente, permita que algo novo, ainda que desconhecido, preencha esse espaço vazio. Uhum. Aí eu lembro, assim, no caso, por exemplo, eu entendi assim, tá no momento desafiador para respirar. Mas eu lembrei uma vez que eu aproveitei o horário de almoço e subi uma ruazinha lá próximo fazendo as respirações. E quando eu cheguei no serviço, para minha surpresa, começou uma reunião desafiadora, tinha três colegas no complô contra mim. E eu me mantive lá serena, calma. Aí acabou a reunião, teve umas que passaram assim só para ver o meu semblante e ficaram decepcionadas, porque eu estava tranquila, serena, em paz. Aí eu pensei, olha, eu nem sabia da reunião, mas foi bom. Eu acho importante usar essa técnica todos os dias, até antes de alguns eventos desafiadores, né? Contribuiu bastante para mim. Uhum. Que ótimo, muito bem. Que bom. Mais alguém? Hoje eu tô com uma vontade de ouvir o Vilmar. Toda hora eu fico torcendo para ele levantar a mão. É, Vilmar. Vai lá, Vilmar. É sua, Vilmar. Vai que é sua, Vilmar. Nós estamos na época boa de falar essa frase, não estão? Eu não, eu não sei se o meu microfone, hoje eu estou sem Tá ótimo. então tá. Não, enquanto as pessoas vão falando, eu vou me imaginando, né, assim, quais os benefícios que eu já tive. E, no fundo, eu acho que eu já me viciei na respiração, naquela meditação, né? Então, assim, se eu não fizer as três, né, algum dia eu já me sinto culpado. Mas, ao mesmo tempo, assim, melhorou muito para mim a percepção do estado de presença, né? Estar presente, e também como observador, né? Hoje, na linha sistêmica, né, a questão do observador é de extrema importância, né? Sem observador, sem envolvimento, né? E, e vem automaticamente para mim, quando eu estou numa situação de observação que se torna, às vezes, um certo desafio, já vem de imediato a questão assim, respire, né? Então, eu faço aquela respiração, eu não sabia direito se fazia, né, daquela forma mais forte, né? Mas aí, no último encontro, foi esclarecido, né, que é uma forma sutil, né, de respiração, né? Que o efeito é o mesmo. Então, e no mais, assim, a minha percepção, né, de campo também se ampliou, e eu aguardo, assim, eu aguardo, não, eu me coloco também disponível, né, para auxiliar, apoiar outras pessoas, né, de uma forma muito tranquila,
sem preocupação se vou fazer o que ela precisa ou não, mas eu quero descobrir sempre ah, o que ela necessita, né? Então, assim, o Cosmic Power, para mim, ele se tornou muito abrangente, né? De certa forma, abri mão um pouquinho da constelação e hoje, para mim, o Cosmic Power já me dá um preenchimento, né, em termos de estar, né, no dia a dia e estar em vida. Uhum. É Você falou isso. seu final aí foi forte, hein? Estar na vida, Uhum. né? Isso, é. Estar na vida. E aí você começou falando a primeira coisa, né? O estado de presença, né? Porque a vida é no presente, né? Sim. Então, você também comentou sobre aguardar, né? Você aguarda. E essa semana a Sofia fez um seminário e a Sofia falou uma frase que a gente não pode anotar, né? É, Então, mas ela disse assim: o passado não é o lugar que a gente deve morar, né? Então, a importância de estar na vida é justamente isso, né? Estarmos nessa presença, né? Que a Sofia até fala aqui, né? Reconhecer a dor, mas sem deixá-la assumir o controle, né? Então, eu estou numa fase difícil, você assume aquilo, né? Isso é estar presente. Eu tenho isso. E você depois aguarda e vê o que que ela fala também, né? Que aquilo depois vai te trazer algo importante como experiência de vida, né? Mas que bom, viu, Vilmar? A gente fica feliz, né? Quando a gente consegue não ter grandes expectativas e aguardar o que que vai acontecer na nossa vida, né? Quem vem, acho que no cósmico com expectativa demais, que a nossa vida vai se transformar do outro, virar o outro lado, às vezes se decepciona. Que a Sofia fala até aqui, né? Isso não é uma promessa, é uma possibilidade. E a possibilidade está na nossa responsabilidade, né? De colocar em prática, ok? Ok. Tem mais? A Elisa. Elisa. Olá, boa noite a todos. Parabéns à aniversariante. Né? E, e essa leitura, ela me encanta muito, ela preenche muito como toda a obra da Sophie, mas exatamente a fala última do Vilmar foi quando as leitoras estavam realizando a leitura que me veio o Cosmic. Eu acho que assim, não seria um encantamento, mas seria talvez um adjetivo mais amplo do que esse, e mais profundo, para caracterizar esse gosto pela vida, essa valorização da vida, essa valorização de passar perto de um córrego e ver ali aquelas plantinhas, o pôr do sol, esse contato com a natureza, é uma sensação, como a Francisca falou no início, parece que é um acalento, é uma alegria de viver, é uma sensação que não tem como explicar, ela é vivenciada. E se a gente não permanece na prática, parece que a gente vai se tornando mais, como que eu posso colocar, distraído, mais voltado para fora do que para aquilo que é o essencial, que é a essência da presença interna, dessa percepção, desse estado de consciência, de contextos que antes você versava de uma forma e agora você consegue neutralizar de outra. Então, isso
é a vida e é uma experiência encantadora, é uma experiência boa, é uma experiência cheia de prazeres, de dores que não precisam se transformar em sofrimento. E é isso. Obrigada. Ei, que lindo, né? É muito lindo quando a gente se dá conta que a gente pode fazer muito pela gente, né? Muito. Ter essa gratidão, né? Por tudo, porque eu acho que o dia a dia faz a gente correr tanto que a gente esquece de todas as maravilhas, né? Que a gente tem. E o Cosmic vai nos voltando para isso, essa respiração, né? Vai nos reconectando com tudo, a gente começa a apreciar coisas que a gente não apreciava, como você disse, como a Francisca também falou. Então, eu também observei muito isso em mim, né? A gente volta a ter um olhar que as crianças têm de encantamento, né, com a vida, né? Que a criança tudo ela fica maravilhada, a gente volta a ter esse encanta com flor, encanta com passarinho, né? Como você disse aí, pôr do sol, você foi citando muito bem, né? E, e é isso. Que bom. Obrigada. Quem mais? Quem mais se sentiu tocado pelo texto ou que tem algum desses itens do texto que percebeu em si a mudança? Ou até que seus familiares também perceberam, dos Vamos ver aqui. instrutores também, quem sabe algum instrutor, ver se alguém também vai ter curso essa semana. A Benilde. Fala, Benilde. Tem que Estou abrir sem seu som. som. Eu moro, eu moro num lugar muito bonito, cercado de natureza, mas eu mesma não, eu sabia, mas eu não curtia tanto quanto eu estou curtindo agora. Todo dia eu caminho 40 minutos no meio da natureza, contemplo, agradeço o céu, a terra, os pinheiros, tudo. Me tornei muito mais sensível, mais encantada com tudo, com os bichinhos, com qualquer inseto, passarinhos. E isso mudou muito a minha vida, porque eu não andava, não fazia caminhada, não tomava sol, e mudou e foi o Cosmic. E eu tiro tempo para mim, de quase uma hora, só para curtir a natureza, fazer caminhada e tomar sol. E nunca vi um sol, um céu e um sol tão radiante como aqui no Brasil. Eu fui, quando nós fomos para Bad Reichenau, eu fui 3 vezes, ficamos circulando lá os países da Europa, ao redor da Alemanha. Quando eu cheguei aqui, eu era só gratidão pelo céu e pelo sol. Nós temos uma terra abençoada de sol, de muito sol, é um sol muito radiante que eu não vi. Mesmo que eu tenha ido no verão na Alemanha, não vi um céu tão bonito e um sol tão radiante como o nosso país tem. Isso me deixou assim maravilhada. E até hoje, eu lembro da nossa. Eu sou grata muito pelo nosso país. Nós não sabemos valorizar. Você sabe agora. É, nada como a nossa casa, né? Hum. E a nossa casa é dentro de nós, né? Quando a gente descobre, né, que a gente tem tudo isso dentro da gente, né, que é o que a gente descobre nessa meditação, essa conexão interna, e através dessa conexão interna, a gente se conecta com todos, né? É. E dizer o sim, né? O sim para o que se apresenta e sermos gratos também,
né? Com quem nos permite experimentar o que a gente experimenta, né? Já para seus julgamentos, a gente tem, como a Sophie fala aqui, uma ampliação da nossa consciência, que é essa ampliação é incluir as coisas do jeito que são, né? A gente vai ampliando e tudo vai fazendo parte, né? Então, a gente não precisa de excluir nada, a gente aguarda o que se apresenta e vê que aquilo, como a Sophie falou, é uma oportunidade para o nosso crescimento, né? Então, é muito, muito rico isso, e às vezes a gente não se dá conta de que a gente já deu um pequeno passo e já deu uma pequena mudança. E a gente só às vezes constata isso quando acontece algo, né? Como a nossa colega aqui falou no começo, né? Que ela teve um problema no trabalho e que ela reagiu de maneira completamente diferente, né? Porque ela respirou, se conectou consigo mesma e aí não se abalou, né, com o que aconteceu. E as pessoas se surpreenderam com ela, né? E aí experimentou esse benefício, né? Ô, Débora, quem está Uhum. aqui, que acabou de entrar, é a nossa querida amada Mimansa. E eu sempre me lembro quando a Mimansa se refere ao Bert Hellinger, que ela Hum. é a primeira consteladora alemã a vir para o Brasil, a trazer as constelações para cá. Ela está aqui hoje com a gente, presentão, Hum. né? Então, quando Mimansa fala sobre o Bert, ela faz um movimento que ela diz assim, ela traz a mãozinha assim no meio e faz Bert, né? Centrado, conectado, ligado a esse fio, né? Essa energia que vem do alto. E como a gente já estudou aqui no prefácio do Bert se referindo ao Cosmic Power, a própria vida toda dele, né? Muito voltada ao silêncio, à meditação, a esse centro, né? Então, eu estava pensando nisso quando eu vi Mimansa tá aqui. Bem-vinda, viu, querida professora? É, a minha mansa está aqui, né? É motivo de muita alegria e orgulho para a gente, porque a minha mansa é uma fonte eterna, né? De referência e aprendizado. E ela está aqui e mostra para a gente que esse aprendizado é infinito, né? Ela até hoje acha, né, que ela tem algo para aprender, né? E isso é um exemplo de humildade que a gente também vai aprendendo, né? Que todo mundo tem algo para ensinar para a gente, né? E esse exemplo dela também não é um ensinamento maravilhoso. Então, a presença dela já é um ensinamento para a gente, né? É, então, ela está aqui conosco, é muito, muito bonito, né? A gente tem que se sentir muito honrada, né? Viu, minha mansa querida? Muito bom ela está aqui, né? E aí, que mais que chamaram a atenção de vocês, né? As frases, qual dessas frases, né? A gente ficou mais tocado, que a gente já experimentou algo que já está aqui, ou qual delas a gente gostaria, né, ainda de ter como já uma experiência na nossa vida, né? Essa serenidade do coração que a gente pode experimentar, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? A gente ter um coração sereno, né? O que seria isso, né? Quem gostaria de falar um pouco sobre isso? Ou entendeu alguma outra coisa que também gostaria de falar conosco aqui? Quem seria? Não fiquem tímidos, né? Porque a comunidade é para todo mundo ter oportunidade. Que às vezes a gente fica com uma coisa engasgada que às vezes a gente está sentindo tanto que aquilo não sai com palavra, né?
Mas é um aprendizado também poder falar aqui, né? Ó, Débora, eu tô com a Melissa Guimarães engasgada aqui. Ah, é? Tô vendo ela aqui na tela, assim, ó. Fala, Melissa, com a gente. Vou falar um pouquinho, então, da minha experiência, minha pequena experiência. Uhum. Eu comecei, o primeiro contato com o Cósmico foi em 2024, em junho, que eu comecei a frequentar a comunidade. E eu confesso que até hoje eu não sou uma participante muito disciplinada, fazendo as 3 vezes ao dia, a meditação em si com as respirações. Mas desde então, as respirações fazem parte do meu dia a dia o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que eu preciso pontuar. E eu tenho feito pelo menos uma vez por dia, com frequência. E desde então, muitas coisas aconteceram. A primeira que eu já até compartilhei uma vez foi sobre essa conexão com a natureza. Assim, é uma coisa muito curiosa. A gente começa a perceber sons, os cheiros da natureza, observar as plantas. Eu nunca tive tanta ligação com a natureza e depois do Cosmic isso aconteceu muito forte. A questão a que a Benilde trouxe sobre o sol. O sol também, eu sempre fugi muito de sol. Agora, depois do Cosmos, parece que eu tenho necessidade de ir em direção ao sol. É impressionante, assim. São detalhes, né, no dia a dia. A utilização do Cosmos também na minha vida para tudo. Vou cozinhar, às vezes a gente pensa nos alimentos, com os agrotóxicos. Eu sempre respiro, penso assim, não, vamos detoxificar essa comida aqui, né, de alguma forma, através da respiração. Eu utilizo assim também. Uma dorzinha de cabeça que às vezes começa a chegar, eu já uso a respiração e assim, 99% das vezes ela vai embora, não preciso tomar nenhum medicamento. Então, o cósmico está muito presente. E no trabalho, nos atendimentos, mais ainda, porque a gente percebe esse aumento de sensibilidade, a percepção do campo aumentada, a conexão com as pessoas aumentada, e as próprias pessoas que eu acompanho, é, há uma percepção de que elas também sentem, né? Elas recebem mais, parece que elas estão mais abertas para receber essa energia que é talvez canalizada através de mim, mas que é do cosmos também, ao mesmo tempo, né? Então eu, assim, sou muito grata e é para mim não só uma ferramenta para tudo, mas também um refúgio nesses momentos de correria que o coração precisa serenar. O cosmos é esse lugarzinho, assim, né? Essa casinha que a gente entra interna e que voltamos para esse centro que é tão importante. Então, eu sou assim encantada, só gratidão e pretendo cada vez mais, né, ficar mais disciplinada com a prática mesmo. É isso. Uhum. Obrigada. Que bom, né? A gente fica muito feliz, né? Quando a gente tem algum relato, né? Que isso estimula os outros e estimula a gente também, né? Porque às vezes a gente não está percebendo, mas quando a gente fala, né? Que a Sofia fala, né? Que a palavra, né? No início era a palavra, né? Aquilo que você verbaliza tem uma força muito grande, né? Então, quando você fala, tá acontecendo isso de bom comigo, isso de bom, você vai atraindo também algo bom para você, né? E o que a gente mais quer, né? Quando a Sofia às vezes pergunta para a gente, o que é mais importante na vida? Aí, saúde, né? E o Cosmic Power, ele tem uma capacidade de te centrar, sair do estresse, porque o estresse é o maior causador de doenças, né? E para o nosso coração, para tudo. Então, quando você faz essas respirações, a meditação, você desliga o seu sistema simpático, né? E o parasimpático, então, começa a funcionar e você relaxa, né? Você acalma, toma melhores decisões. E também quando a gente recebe uma imposição de mãos de alguém, ou a gente faz em nós mesmos essa imposição de mãos, né? Que é o que ela fala aqui no final, no resumo, né? Que atuar nesse campo que a gente tem, ser bem, que é o nosso campo eletromagnético, né? Através de uma imposição de mãos, ele atua tanto na parte material quanto nessa nossa parte também, que ela colocou aqui como é,
inframaterial, que é nessa parte também espiritual, né? Então, uma quantidade tão grande de benefícios, né? E que a gente aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos vai se percebendo um pouco diferente, né? E vai colhendo um pouco mais de benefício. E que o que nós estamos aqui, né? Fazendo aqui se eu entrei aqui de um jeito, né? O nosso objetivo na vida é sair daqui melhor do que nós entramos, né? Ser um ser humano, que ela fala, né? Ser o verdadeiro ser humano, né? Então, isso é possível, sim, né? É possível. Ela também relata, Débora, do Uhum, alívio espiritual, uhum, sim, né? Porque a gente vive imersos em sintonias diversas, familiares, né? Do nosso tempo, de uma consciência específica com a qual a gente esteja ligado, seja na política, seja, enfim, no que for, e tudo isso fala de sintonia, né? Numa rádiozinho. E uhum, claro, naturalmente, conforme a gente vai sintonizando com esse todo e entrando nesse espaço de neutralidade do Cosmic Power, sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem peninha, a gente vai entrando nesse lugar, a gente também vai melhorando a nossa sintonia. E quando a gente melhora a nossa sintonia, a gente também vai ter um efeito no nosso entorno espiritual, dentro de casa, que vai uhum, influenciar o casamento, que vai influenciar sonhos e pesadelos, que vai influenciar tudo, né? A relação da sua maternidade, da sua paternidade, atua também na nossa sensação de confiança na vida, porque quando você se conecta com a fonte, isso também se expressa no lado material. Então, a sintonia que às vezes ficava muito na sintonia da escassez começa a ir para a sintonia da abundância, da satisfação com aquilo que já está, né? Então, tudo isso também vai sendo sensibilizado com Cosmic Power. São algumas das dimensões, né, que a gente vai aos pouquinhos percebendo que, sem nem a gente perceber, tem uma calmaria chegando, né, uma confiança. O medo que às vezes era aterrorizante, ele já vem, mas a gente já, né? E eu amo Cosmic Power, Débora. uhum. É muito forte os ganhos que a gente tem. É, isso tudo, né, nos leva a olharmos para dentro, né? Voltar esse olhar para dentro, reconectar com a nossa fonte. Quando a Sophie fala que a gente volta para a nossa matriz original, de onde vem tudo, né? E que assim a gente reconecta com todas essas possibilidades, com tudo que já foi, do jeito que foi, e esse aumento de consciência, né? De que eu cheguei aqui através de tudo isso, né? E eu vou ainda para outro lugar, né? Então, dar-se conta, né, de uma ampliação maior do conceito, né, do que nós viemos fazer aqui, isso tudo realmente vai nos levando a ter mais gratidão ao que a gente experimenta, né? E essa gratidão que muda a nossa frequência vibratória, e essa frequência vibratória que vai atraindo o que é parecido conosco, né? Então, sem gratidão, né, como a Sophie fala, a chave de tudo, né, é a gratidão, que a gratidão abre todas as portas, né?
E essa gratidão, primeiro, a gente tem que experimentar, né? Por quem a gente vai relacionando, com quem a gente relaciona. E por isso que a gente está em família, né? Com as pessoas, porque é através disso que a gente vai poder experimentar o que realmente importa, né? Que é a gratidão, principalmente por quem nos dá a vida, né? Ok? Então, todos prontos para a meditação? Vamos Débora, lá? eu acho que a Benilde tinha levantado a mão, mas depois ela fechou o Ah, tá. microfone. Tá tudo tranquilo, Benilde? Tá bom. Então, Benilde, mais uma vez, parabéns, né? Tá todo mundo aqui feliz com a sua vida, né? Ok? Então, a gente vai meditar agora. Respirando. Todos aqui? Ok? Muito bem. Agora a gente se despede com um sorrisão, né? Muito Todos obrigada, Mariela, cosmicados. Cleide, muito obrigada a todos. Mimança, um beijão para você, viu? Muito feliz, muita gratidão por você. Muito obrigada a todos. Até o Beijo, nosso me próximo mansa. encontro. Obrigada. Beijo a todos. Tchau, Volte tchau. sempre. Parabéns, viu, querida?